Hoje falamos com a doutora Vera Ramos sobre terapia não hormonal. Há mulheres que podem beneficiar de terapêutica não hormonal? E se há, que mulheres são essas? Ou seja, nós temos um conjunto de mulheres que efetivamente não pode ou não quer fazer terapêutica hormonal da menopausa e estas sim podem beneficiar de alternativas ou terapêutica não hormonal. Quais são estas mulheres? As mulheres com contraindicações absolutas ou relativas à terapêutica hormonal, que por um motivo de saúde, de comorbilidade, não podem fazer. Aquela mulher que está informada das opções terapêuticas hormonais, mas que, mesmo informada pelo seu médico, prefere não fazer, ou seja, a opção da mulher informada, e não aquela opção que nós muitas vezes vemos que a pessoa, por medo, que não quer fazer, mas que realmente não sabe cabalmente tudo aquilo que se refere à terapêutica hormonal e todos os seus benefícios. Aquela mulher que neste momento começa a surgir até com alguma pressão dos média e da comunicação social e dos interpares em que tem hormonofobia ou cancerofobia, e estas mulheres se calhar um grupo crescente que também preocupa, e aquela mulher que tem mais de 60 anos, já fez mais de 10 anos a terapêutica hormonal, continua com a sua sintomatologia, e também vemos aqui um grupo de mulheres que eventualmente possa beneficiar da terapêutica hormonal, e nestas sim ponderando um bocadinho o risco de benefício, este binómio de individualização da terapêutica, em que colocamos numa balança os prós e os contras e vemos se ela ainda é uma candidata a continuar com a sua terapêutica hormonal ou se temos que pensar aqui em alternativas terapêuticas. Quais são as contraindicações à terapêutica hormonal? Nós temos contraindicações absolutas, ou seja, aquela mulher que não pode mesmo fazer, e temos contraindicações relativas. Vou começar um bocadinho pelas contraindicações absolutas, tentando passar aqui algumas mensagens importantes. Aquela mulher que tem uma hemorragia uterina anormal, ou seja, aquela mulher que perde sangue e não sabe porquê, toda a hemorragia na pós-menopausa deve ser investigada. Estas mulheres devem recorrer aos seus médicos para tentar esclarecer o porquê desta hemorragia, e acho que esta é uma mensagem importante. A mulher com cancro hormonodependente, nós aqui temos o paradigma do cancro da mama, não é? Que são muitas vezes mulheres jovens, com cancros ali na perimenopausa ou pós-menopausa precoce, e efetivamente são mulheres que depois vão ter calores e afrontamento, sintomatologia vasomotora, mas que não podem, pelas características da sua doença neoplásica, fazer terapêutica hormonal. Dentro dos cancros hormonodependentes temos também o carcinoma do endométrio, temos os meningiomas, temos os sarcomas do estroma endometrial, mas efetivamente o cancro da mama é aquele que afeta mais mulheres e aquele que nós temos algumas preocupações. Temos também a doença tromboembólica venosa, uma mulher que tenha um antecedente de tromboembolismo pulmonar ou trombose venosa profunda. Temos as mulheres com patologia arterial, infarto agudo do miocárdio, AVC, o AIT, uma mulher que tem uma doença vascular periférica, estas mulheres têm uma contraindicação absoluta a fazer este tipo de terapêuticas. Uma mulher com uma trombofilia, e destas eu destaco as mais trombogénicas, o fator 5 de Leiden ou a alteração, mutação do gene da protrombina. Também temos de ter atenção a estas mulheres porque elas têm um risco de recorrência de fatores ou de doenças tromboembólicas. Temos uma doente que tenha, por exemplo, uma hipertensão não controlada. A hipertensão por si só não contraindica a terapêutica hormonal, mas se a mulher não tiver uma hipertensão controlada, aí já pode haver uma contraindicação formal. No final temos também as doenças hepáticas agudas e graves, que também temos que ter alguma atenção ao dar estas terapêuticas. E depois temos as contraindicações relativas, ou seja, aquela mulher que não tem nenhum destes fatores major, mas que tem algumas patologias que nos fazem ponderar se será uma boa candidata ou não. Eu tenho aquele paradigma, ou temos aquele paradigma da mulher que tem excesso de peso, é hipertensa, tem uma dislipidemia, por exemplo, com uma hipertrigliceridemia, é fumadora, ou seja, não é só por si sozinhas, não vão ser uma contraindicação absoluta, mas se nós juntarmos, não é, todas estas comorbilidades e todas essas doenças que muitas vezes já estão presentes nas mulheres na pós-menopausa, aí sim temos que ter atenção e efetivamente ponderar, individualizar, colocar na balança. Eu costumo dizer muito às senhoras que assim, vamos colocar na balança, a senhora fuma, é hipertensa,
quer fazer exercício ou não, quer, não é? Ou seja, termos ali, ao darmos às senhoras também algumas armas para elas conseguirem melhorar a sua saúde. Eu acho que isso também é importante. E aí então a individualização, o binómio risco-benefício e então as alternativas não hormonais, se efetivamente isto não melhorar. O número de candidatas às alternativas terapêuticas é expressivo? É assim, um bocadinho pelo aquilo que eu disse, vemos que acaba por ter alguma expressão, não é? Ou seja, nós, em termos, se calhar, de estudos clínicos, temos que cerca de 12% de mulheres na Europa têm efetivamente uma contraindicação formal à terapêutica hormonal. Também vemos, falando um bocadinho nas contraindicações relativas, e se calhar aqui também salvaguardo, aproveito para salvaguardar também aquela mulher com risco intermédio ou elevado de cancro da mama, não pela sua história pessoal de doença, mas pela história dos familiares, que também pode entrar neste grupo, vemos que pode haver aqui alguma expressão em termos de número. Nós temos também aquela mulher em que os calores se prolongam durante a vida, ou seja, nós temos aqui um grupo, a duração média dos sintomas vasomotores serão os 7 anos. Naquelas mulheres em que os sintomas começam logo na perimenopausa, isto pode se estender mais algum tempo, mas temos cerca de 30% das mulheres, segundo os últimos estudos, em que podemos ter mais de 10 anos de sintomas vasomotores e de calores e afrontamentos. Ou seja, juntamos aqui um grande grupo, além da própria opção da mulher informada, um grande grupo de mulheres que podem beneficiar das terapêuticas não hormonais. Existem números? Sim, cerca de 12% das mulheres europeias têm uma contraindicação à terapêutica hormonal, cerca de 30% das mulheres, um terço das mulheres da pós-menopausa, podem manter os sintomas mais de 10 anos. Portanto, acaba por ser um número expressivo. Que opções existem? É assim, nós temos terapêutica não hormonal dita farmacológica, não é? Ou seja, são opções farmacológicas para o tratamento ou terapêutica dos calores e afrontamentos dos sintomas vasomotores, e depois temos um grande grupo daquilo que eu gosto de chamar de alternativas terapêuticas ou terapia complementar. Portanto, em termos de terapêutica farmacológica, nós temos o grande grupo dos antidepressivos, ou seja, dos inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina, que têm ação sobre a sintomatologia vasomotora. Temos outras opções terapêuticas, como a gabapentina e a pregabalina, são anticonvulsivantes, são muito usados no tratamento da dor neuropática, mas que também têm ação sobre os sintomas vasomotores. E depois temos algumas terapêuticas não tão usadas, mas clássicas, como a clonidina ou como a oxibutina, mas em termos de terapêutica serão os antidepressivos e realmente os anticonvulsivantes. Depois temos novas terapêuticas, como por exemplo os antagonistas do receptor da neurocianina 3, que parecem promissores também nesta área da terapêutica farmacológica. Dentro da terapêutica não farmacológica, alternativas, terapias complementares, temos então as suplementações, os extratos de pólen, temos os fitoestrogénios, temos a simicifuga racemosa, temos alguns suplementos vitamínicos, nomeadamente a vitamina E, que parece que tem alguma ação nesta área dos calores e afrontamentos, e depois temos um conjunto de terapêuticas que parece que pelos estudos podem também ajudar a perda de peso, uma dieta saudável, uma dieta rica em derivados de soja. Temos também a terapêutica cognitiva comportamental, a hipnose, a acupuntura, ou seja, é um conjunto de terapêuticas que estão a ser analisadas alternativas e o exercício físico é o mais importante, nesta área da menopausa. Eu acho que é a base, nós podemos começar por aqui, exercício físico, dieta saudável, estilos de vida saudável e depois então fazer tudo o resto. Essas opções são eficazes? Nós temos, nas opções farmacológicas, temos várias opções eficazes para o tratamento da sintomatologia vasomotora da menopausa. Nós sabemos que, no caso dos inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina, eles têm estudos de eficácia na sintomatologia vasomotora versus a utilização de placebo. Nestes casos é uma ação mais rápida até do que o seu efeito antidepressivo. Normalmente em dias as mulheres notam melhoria. Nós temos fármacos considerados de primeira linha dentro deste grupo ou desta classe farmacológica, nomeadamente a paroxetina e o escitalopram, que têm realmente resultados nesta área, mas nem todos são para todas as mulheres. Eu acho que isto também é importante dizer. Começando pelos inibidores da recaptação,
Nós temos também o paradigma do cancro da mama, e se nós temos que há muitas mulheres com cancro da mama que têm sintomatologia vasomotora, quer pelos tratamentos que efetuaram para o seu cancro, como pela idade, não é? Ou seja, como pela passagem para a menopausa, se nós considerarmos a terapêutica hormonal ou a hormonoterapia que elas têm que fazer já pela sua doença, nomeadamente o tamoxifeno, os inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina são alguns inibidores da enzima responsável pelo metabolismo do tamoxifeno, e assim temos que escolher dentro destes os que tenham efeito residual nesta área. Por exemplo, a venlafaxina, que tem muitos estudos no cancro da mama e estudos de eficácia na sintomatologia vasomotora e que não interfere com o tratamento destas mulheres. Isto é muito importante. Ou seja, nós não vamos fazer o antidepressivo da amiga para a sintomatologia vasomotora, vamos fazer efetivamente a terapêutica que está recomendada e que devemos perguntar ao médico. Outra, por exemplo, nos fitoestrogénios, por exemplo, nós temos estudos no cancro da mama em que eles não devem ser utilizados, ou seja, o facto de uma pessoa poder ir comprar isoflavonas de soja ou fazer alguns suplementos à base, nesta base de terapêutica ou de suplementação, também pode não ser indicado. Há uma salvaguarda que eu quero fazer em termos de eficácia da terapêutica. A maior parte das mulheres que faz terapêuticas ditas complementares ou alternativas, falo não por aconselhamento médico, mas por imitação ou por média, ou seja, a busca de informação é nestas áreas. E nós gostaríamos de trazer também estas mulheres à consulta e ser um aconselhamento partilhado entre o médico e a informação que a doente e as queixas que a doente nos traz, ou a mulher nos traz. Então, dê-me um exemplo de como um antidepressivo, de que falou, pode ajudar uma mulher na menopausa. A sintomatologia vasomotora, ou seja, eles estão estudados nos sintomas vasomotores da menopausa. A menopausa é um conjunto. A menopausa não são só sintomas vasomotores, não é? Temos a síndrome geniturinária da menopausa, temos as alterações de irritabilidade. Aqui, sim, podemos ter alguma ajuda. Temos também aquela mulher que tem uma alteração do padrão de sono. Ou seja, nós temos um conjunto, não é, de sinais e sintomas que afetam esta mulher. Eles estão estudados especificamente para os sintomas vasomotores, ou seja, aquela mulher que tem calores e afrontamentos, que tem sudorese noturna, que tem despertares frequentes, que interfere com a sua qualidade de vida, nomeadamente sintomas vasomotores moderados a intenso. Às vezes, também na mulher que tem alguns sintomas depressivos associados à menopausa, embora nós sabemos em termos médicos que isto não seja causa e efeito, ou seja, a menopausa não é igual à depressão, há todo um conjunto de contribuições, ou seja, a mulher dorme pior, tem um sono não reparador, anda com mais irritabilidade, elas notam muito esta irritabilidade, esta explosão que têm. É a mulher cujos filhos saíram de casa, é a mulher que ficou mais sozinha, é a mulher que em termos sexuais não tem a mesma performance, é o síndrome genituriana da menopausa, e tudo isto pode contribuir para os tais sintomas depressivos e não ser uma depressão major efetiva. De qualquer das formas, também nestas mulheres, parece que os antidepressivos também possam ter aqui alguma ajuda neste sentido. Qual é a principal inovação nesta área? Ou seja, nós agora na área da terapêutica não hormonal da menopausa temos o antagonista do receptor da neurocianina 3. Isto, se calhar, traduzindo um bocadinho, será um fármaco de ação central que atua nos neurónios do centro de termorregulação e o seu efeito não é mediado hormonalmente. Mais uma vez, a sua ação é na sintomatologia vasomotora da menopausa, e na dose comercializada em Portugal parece que ele tem também algum benefício do sono que pode advir especificamente da diminuição dos calores e afrontamentos durante a noite e dos despertares. É uma inovação porque nós temos aqui depois um grupo de mulheres, por exemplo, no cancro da mama, que concluiu o seu tratamento, ou aquela mulher em que começou a sua terapêutica hormonal, mas ao longo dos anos ficou hipertensa, ficou diabética, tem um excesso de peso, é fumadora e que deixou de ter aqui uma elegibilidade, se calhar tão forte para a terapêutica hormonal. E aí nós temos aqui esta alternativa, se a mulher realmente continuar com sintomas vasomotores importantes, uma alternativa terapêutica que nos parece que vai dar aqui uma mão aos ginecologistas para ajudar estas senhoras. A terapia não hormonal pode estender-se a todas as mulheres?
Eu tenho que salvaguardar um aspecto muito importante no final desta entrevista. A terapêutica hormonal é a primeira linha para a mulher na menopausa, ou seja, a mulher, tem benefícios na sintomatologia vasomotora, tem benefícios no sono, na saúde do osso, tem benefícios cardiovasculares, tem benefícios na síndrome genitorinária da menopausa e são benefícios que são incontornáveis. Portanto, pode estender-se a todas as mulheres? Pode estender-se a todas as mulheres, sim, mas se a mulher tiver indicação para fazer terapêutica hormonal, se tiver idade, se não tiver contraindicações absolutas, eu acho que deve começar pela terapêutica dita standard para a menopausa. Existem formulações imensas, vias de administração, existem vias com menos risco cardiovascular e tromboembólico, formulações adaptadas a cada mulher, e eu acho que isto é muito importante salvaguardar. Efetivamente, por tudo aquilo que eu disse até agora, salientando todos os casos particulares de cada mulher, porque cada mulher é uma, e aí sim nós temos as opções temos as opções não hormonais e temos estas terapias complementares, começando pelo estilo de vida saudável, exercício e alimentação e depois tudo o resto. Primeiro exercício, depois alimentação. Exatamente. Eu acho o exercício atua em todas as facetas do envelhecimento. É o único que atua em todas as facetas do envelhecimento. Era o que nós vimos fazer todos. Obrigada.